Divergência nos preços da tabela CMED. Tivemos várias mudanças esse ano de 2026 na tabela da CMED e isso aí está impactando muito. Muita gente da indústria farmacêutica não está entendendo o que está acontecendo, gerando um conflito entre indústria, distribuidores, farmácias e redes. Então, eu sou Giovanni Coelho, especialista em Price da Sintaxe e tributação, e vou mostrar para você de forma didática e prática tudo o que está acontecendo. Lembrando, depois você vai ter acesso também a todo esse material aqui que a gente está apresentando e também o simulador Excel que eu vou te mostrar na prática. Então, eu vou ser bem didático agora para explicar e você entender, explicar para o mercado tudo o que está acontecendo na CMED. Vamos entender agora o primeiro passo, né? O que aconteceu? A Câmara aqui do CMED, ela publicou uma nova tabela de preços em abril. E aí, o que aconteceu? Só que na hora que vocês vão conferir o preço publicado pela CMED, tá? E a lógica determinada por ela, baseada na resolução 5 aqui, não bate. Então, ou seja, você aplicou a resolução matemática que ela mandou e na hora que você vai lá dentro da precificação dela não está batendo. Então, basicamente, a gente identificou aqui na sintaxe qual que é o erro que está acontecendo de forma detalhada para você. Então, vamos lá por partes. E o erro aqui, esse erro afeta toda a cadeia de cálculo. E o erro acontece agora, nesse momento, principalmente nos medicamentos da lista negativa, que chega a 8.365 de medicamentos publicados na CMED. Então isso representa um grande risco operacional de cálculo, né? Tudo isso aí acontecendo. Então o que aconteceu? Contexto geral. No dia 1º de abril, né, a gente teve diversas divergências de preço. Entre essas divergências de preço, a gente pensa que teve um único motivo, mas não, teve uma combinação de fatores, né, que impactaram nisso. Então a gente vai entender agora o que mudou, onde estão os erros, como calcular corretamente. O reajuste dos medicamentos, vamos pensar nisso daqui, né? Todos os anos eles têm 3 níveis de ajuste. É normal esses 3 níveis de ajuste. Mas quando não existe o fator de produtividade da indústria, quando o fator de produtividade da indústria é zero, então para os 3 níveis fica um aumento só. Mas esse ano foi diferenciado, né? Porque teve um nível de produtividade da indústria, fazendo com que medicamentos de alta concorrência, que é o nível 1, vai ter um aumento de 3,81, medicamentos de média concorrência 2,47 e medicamentos de baixa concorrência um aumento efetivo de 1,13. Então, basicamente, como é que funciona? Lá na CMED tem uma coluna que chama preço fábrica sem imposto. Então vamos pensar que no dia 30/3 o preço fábrica sem imposto era R$100. Aí foi publicada o aumento de 3,81, aí você usa a fórmula, ó, 100 vezes 1 mais o aumento, aí você chega aqui no novo preço fábrica. Então no dia 1/4 o preço fábrica sem imposto, olha só, é aplicado o aumento, chegando então a 103,81. Primeiro ponto, você tem que entender que preço fábrica sem imposto não tem nenhum tributo mesmo, né? E aí depois disso, depois do preço fábrica sem imposto, você aumentou ele, chega a hora de você aplicar o PIS e COFINS. Lista positiva, pessoal, antes era o quê? Era 12% de PIS e COFINS, o governo gerava um crédito presumido de 12%, gerando um pagamento de zero. Então, ou seja, tinha um efeito de isento, né? Ninguém pagava nada. Destacava, mas se creditava e a indústria não pagava nada. A partir do dia 1/4, o que aconteceu? O governo reduziu em 10% o benefício, né? Que ele diz que é benefício. Mas você vai ver que o benefício é quando alguém destaca o imposto e não paga. Nesse caso, a indústria realmente destacava, não pagava, mas a CMED reduzia o preço, fazendo com que esse imposto não inflasse o preço, não gerando ganho para a indústria. Então, o PIS e COFINS nunca gerou esse ganho, então não era considerado na prática um incentivo. O incentivo é quando gera ganho. Esse caso não gera ganho, só reduz o preço. E aí o que acontece? Então, em vez de gerar um crédito agora de 12%, começou a gerar um crédito de
10,8, um crédito menor. Então, gerando, então, uma diferença de 1,2, ou seja, os medicamentos da lista positiva a partir do dia 1/4 de 2026 passam a ter 1,2 de PIS e COFINS. E como que é a CMED que faz os preços? Então, os preços dos medicamentos da lista positiva vão aumentar. E esses medicamentos representam mais de 67% de todos os medicamentos do mercado. Ou seja, vai aumentar aqui no começo, a CMED recalcula que vai aumentar o preço fábrica, que vai aumentar o PNC, ou seja, essa diferença vai chegar para o consumidor final, tá? Então vamos lá. Preço fábrica sem impostos. O que é isso, Giovanni? É um preço fábrica que não considera nenhum tributo, nem ICMS, nem PIS e COFINS. Já o preço fábrica zero é o preço que não tem ICMS, mas tem PIS e COFINS. Então, agora a gente tem que colocar o PIS e COFINS de 1,2 no preço fábrica zero. E é do preço fábrica zero que sai todos os outros preços fábrica de 18, de 19, de 20, 22 e aí vai. Então vamos lá. Qual que era antes do dia 1/4 a forma para calcular o PIS e COFINS, para calcular o preço fábrica zero? Você pegava o preço fábrica sem impostos, usava a fórmula do markup aqui, ó, vezes 1 mais o PIS e COFINS. Tá? Se o PIS e COFINS aqui fosse 12%, né? Você pegaria, ó, 1 mais 12% daria 1,12. Então, preço fábrica sem impostos vezes 1,12, você chegaria no preço fábrica zero, olha aqui, isso aqui é o preço fábrica zero, 112. A diferença é, preço fábrica sem imposto não tem imposto, preço fábrica zero tem PIS e COFINS. Tá bom? Então, o próximo passo é pôr o ICMS aqui na regra. Então, só que é o seguinte, o governo criando essa nova regra, olha o que ele fez. Ele criou aqui, ó, a nova forma. A forma que antes que era vezes em mais o PIS e COFINS, agora é, para calcular o preço fábrica, é preço fábrica sem imposto dividido por 1 menos o PIS e COFINS. Se o PIS e COFINS aqui é igual a 12, 100 dividido por 1 menos 12, que é 0,88, vai dar o preço aqui, fábricas zero, de 100. Ah, aqui tá errado, né? 100, aqui que eu errei, tá, pessoal? Aqui eu errei. Então vai dar 113,64, tá? Então pronto. Então olha só, antes era 112 e agora 113,64. A gente corrige aqui na hora, né? Mas tá tudo bem. Então o que aconteceu? Então você, com essa nova metodologia, o que a CMED fez? Tá? Com essa nova metodologia, o preço fábrica zero ficou mais alto, porque o imposto ficou por dentro. Então, muita gente não tinha entendido essa regra. E eu vou mostrar o Excel daqui a pouco para vocês, tá? Então, o preço fábrica zero. Só que a CMED errou ao publicar os preços fábrica zero do lista negativa, porque ela não usou essa metodologia aí. Ela publicou a metodologia, mas não aplicou essa metodologia na prática. Ela acabou aplicando a metodologia antiga. Por lista positiva ela fez certo, mas por lista negativa fez errado. Então, gerando os erros para todos os preços fábricas da lista negativa. Também erros para o PNC, porque depois que você faz o preço fábrica zero, você faz o preço fábrica com imposto. Depois do preço fábrica com imposto, você faz o preço máximo ao consumidor, gerando então um erro na estrutura de preço total. Então a gente começou a entender isso, né? Então a gente entendeu que a base de cálculo não foi respeitada, gerando então esse equívoco. Daqui a pouco a gente vai. Outro erro também que teve é que o PMC para a área de livre comércio, ele faz diferente. Ele pega lá para calcular o preço do produto, você pega o preço fábrica sem imposto. Por quê? Para a Zona Franca de Manaus, para a área de livre comércio, não tem PIS e COFINS. É zero.
de PIS/COFINS. Então, acaba que o PF0 e o PF sem imposto são iguais. Eles sendo iguais, já faz uma queda no preço fábrica zero. Preço fábrica zero, então, não vai ser igual ao preço fábrica zero para outro estado. Então, por não ter PIS e COFINS, ele deveria usar o fator do PNC da lista positiva. E também a CEMED publicou isso, como eu vou mostrar agora para você. Porém, ela não respeitou, tá? Ela não respeitou aí a regra. Não respeitou a regra. Aí eu vou mostrar aqui para você agora, né? E o mais importante é garantir que os preços estejam corretos. A gente vai ver que teve falhas ali. Então vamos agora, né? Vamos agora para a apresentação. Que antes de eu ir para a apresentação, eu vou abrir aqui para vocês, ó, na própria internet mesmo para você ver. Então tem a resolução da CEMED, deixa eu dar um zoom aqui para você. Nessa resolução da CEMED, você entrando lá em medicamentos, Câmara de Regulamentação, legislação, resoluções aqui, você vai ter aqui a resolução 5. E aqui você tem os fatores, ó. Esses fatores foram publicados e esse aqui para a área de livre comércio. Então vamos entender cada um deles aqui, ó. Então esses aqui são os fatores publicados, né? Esses aqui são como que é calculado o preço fábrica, tá vendo? Aqui, ó, quando a lista negativa, tá vendo que é 12, ó. Agora, quando a lista positiva, é 1,2, ou seja, regra clara, o governo adicionou 1,2 de imposto nos medicamentos, tá? E aí depois aqui, ó, você tem aqui no final o jeito de calcular o PMC. Você pega o preço fábrica, divide por esse fator, e aí você dividindo, você chega então no preço máximo ao consumidor. Porém, faltou o quê? Faltou a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, ó, o certo é esse. Então, o que aconteceu? Só que você vai lá na CEMED e não está batendo com esse fator aqui. Por quê? Não está batendo. Esse aqui é o fator antigo. Como não está batendo, aí é outra divergência no cálculo. Porque quando você. Aonde que você vê isso, Giovanni? Eu vejo aqui, eu entro no Google, preços, medicamento, CEMED. Então, na hora que você coloca aqui no Google, você vai cair na lista de preço aqui da CEMED. E aqui você vai em PNC, ó, XLS, e aqui você faz o download. Na hora que você faz o download, ele já abre aqui para você. Vou abrir na íntegra aqui para você acompanhar isso aqui como uma aula mesmo didática. Olha aqui. Agora que eu cheguei aqui, ó, você tem toda essa introdução. Eu vou pular, né? É uma introdução. E aqui está a tabela. Na hora que você vê a tabela, eu vou dar mais um zoom aqui para facilitar o seu entendimento. Você vai vendo aqui na tabela, que você vai seguindo na tabela. E aqui você tem, ó, preço fábrica sem imposto e preço fábrica zero. Quando o preço fábrica aqui, né, é maior aqui, então você pode ver que tem uma diferença. Por quê? Porque aqui tem PIS e COFINS. Antes, bem antes, quando o preço fábrica sem imposto era igual ao preço fábrica zero, é porque o produto era da lista positiva, porque não tinha PIS e COFINS. E agora, quando era maior, era a lista negativa. Só que agora sempre vai dar diferença. Porque mesmo nos medicamentos, ó, que eu vou pegar aqui, ó, lá no final tem a lista. Ó. Mesmo os medicamentos da lista positiva, olha só, mesmo nos medicamentos da lista positiva, que é o segundo caso aqui, tem uma diferença pouca, mas tem, entendeu? Por causa do PIS e COFINS que tem aqui. Ok? Então agora a gente também desenvolveu um simulador Excel, que é um estudo. E esse estudo eu vou mostrar para você. Agora a gente entendeu tudo isso aqui. O que a gente faz agora? Olha só. Preço fábrica sem imposto. Então, vamos pensar aqui em março, lá, o preço desse produto. Eu vou dar um zoom para melhorar para você entender aqui, tá? Ó, vamos pensar aqui em março, o preço era 1.870. Aí teve a alta de 3,81. Então, quer dizer, ó, 3,81, que é o conceito de markup mesmo, eu acrescento esse valor. Então, preço, né? O preço sem imposto em abril, ele foi para 1.941,45. E olha que bate, ó. Aqui eu estou puxando exatamente, ó, da CEMED atualizada. Era 1.800 e aqui, ó, 1.870 para
1.900. Então, isso aqui eu peguei na íntegra, ou antes e depois, só para mostrar para você como que é feito o cálculo na prática. Depois disso, aí se esse produto é da lista positiva, agora eu tenho que acrescentar, olha só, o 1.2. E da onde que eu pego aqui? Ó? Eu pego esse fator aqui que a CEMED publicou. O fator que ela publicou é 1,012146. Então, se eu pegar preço aqui vezes esse fator que ela publicou, eu vou chegar no preço fábrica zero. Ou seja, eu peguei esse produto que não tinha tributo e agora eu coloquei o tributo. Então, resumindo, peguei o antes, sem imposto, aumentei ele, fiz um aumento, depois coloquei o tributo. Na hora que eu coloquei o tributo, você pode ver que bate, um vezes o outro. Agora, tem a metodologia da sintaxe também, que chega no mesmo resultado. A metodologia da sintaxe é que eu peguei esse preço aqui com aumento, peguei, em vez de eu multiplicar por isso aqui, eu divido por o menos 1.2. Faço essa fórmula simples, que bate exatamente aqui. Se você não quiser usar esses fatores da CEMED, tá na mesma, o conceito é o mesmo. Ou seja, vai estar colocando por dentro, o valor do sem imposto dividido por 1 menos 1.2 vai dar o preço formado aqui de 1.900. E se você pegar aqui, fazer uma conta simples, tá? Vou pegar uma conta simples, pegar esse preço aqui vezes 1.2 e agora eu pego esse preço aqui menos o imposto, você volta no preço que era antes. Ou seja, ela colocou o imposto por dentro da precificação. Então vamos lá. Agora que você já tem um preço fábrica zero, o que agora qual que é o próximo passo? Calcular o ICMS de 18. Então, aqui você pode usar a metodologia da sintaxe também, que é dividir o preço fábrica zero por 1 menos 18%. Aí você chega aqui no preço fábrica do produto, tá? De 18%. Você pode ver que vai bater os dois. Fechou? Agora o próximo passo. O próximo passo é, olha só, eu calculei aqui o preço, sem imposto, e esse aqui é o fator da CEMED. Então você pode ir lá na base de dados, vou pegar aqui, quero calcular o preço de 18 da CEMED. Então o que ele faz? Pega aqui o preço sem imposto vezes esse 1,234324 e aí você vai chegar no mesmo valor que eu. Então eu acho que a metodologia das tags é muito mais simples, tá? Então, e você tem que fazer em 2 etapas, tá bom? Então a gente está falando aqui que foi detectado o erro do PMC também da CEMED, então vou estar compartilhando com vocês isso daqui. E agora, onde que está o erro? O erro está agora, efetivamente, no lista negativa. Por que no lista negativa? A gente pegou agora mais 2 produtos aqui, que é da lista negativa. Esse daqui é do março de 2026, e esse aqui é abril de 2026. Então, olha só o que aconteceu. Preço fábrica sem imposto do produto, né? Então, qual que são os fatores de conversão? Aqui você tem 1.2, tá? Você tem que adicionar 1.2 e depois você tem que vir aqui para calcular esse 1.12. Olha, então, CEMED complicou bastante. Você tem que sair desse cara de lista positiva para depois você vir para cá. Então, são 2 etapas. Então, por quê? O fator aqui da lista positiva, com 1.2, então ele faz esse cálculo duplo. Tem que usar 2 fatores. Então, olha só. Então, se você somar os 2 fatores, vai dar o equivalente a 1.136364. Mas vamos na prática aqui, Preço fábrica sem imposto antes. Então, isso aqui eu estou puxando a CEMED. Nível 1, aumento. Aumentei normal. Até aqui bateu. Esse caso, acaba que bate aqui, deu uma casa depois da vírgula, pode dar, não tem problema. A segunda casa depois da vírgula pode dar uma diferencinha, mas é pouco. Agora, se eu aplicar o fator da própria CEMED que publicou, o preço fábrica zero deveria dar 5.327. E quanto que ele deu? 5.200. Então, olha só, se eu comparar aqui, a CEMED publicou R$ 76 abaixo do que deveria publicar.
por causa de um erro ao criar o preço fábrica zero. Com isso, o que vai acontecer? Então, você vai ter uma divergência aí. Também a gente fez aqui o cálculo ó, em duas etapas, que dá na mesma, só para mostrar para você ó, que esse cálculo aqui dá na mesma. Se você pegar o preço fábrica sem imposto, vezes esse fator, o resultado vezes esse outro fator, você consegue chegar no mesmo valor. Tá? E também tem a metodologia da sintaxe. Como o PIS e COFINS é 12%, se eu pegar o preço fábrica sem impostos e dividir por 1 menos 12, daria o mesmo valor aqui que a CEMED publicou na resolução dela. O conflito está aqui, gente. Ó. A CEMED publica na resolução uma metodologia, tá? Para fazer para a gente interpretar. Porém, na hora que ela publica lá na CEMED, ó, se eu pegar aqui, ó, que ela publicou lá na CEMED, ó, foi esse valor aqui. Então, o conflito, a lista negativa está aqui. A partir do momento que ela erra ao calcular o preço fábrica, ela erra também ao calcular o preço de 18. Por que erra? Erra tudo, ó, porque tudo é em cascata. Então, erra calcular o preço de 18. Então, com isso, a gente tem esse erro aqui dos fatores. E outra coisa também é a questão aqui que a gente viu da área da Zona Franca de Manaus também, que ela deveria arrumar. Então, basicamente, gente, estou compartilhando essa planilha com vocês. E nessa planilha com vocês vão ter todo esse material aqui. Então, o sistema da CEMED, ela está lá. E por que a CEMED está errando ao calcular o preço fábrica zero? Porque em vez dela colocar esse fator que ela publicou aqui em cascata, esse mais esse que daria esse, ela está calculando pelo o fator antigo, ou seja, o sistema da CEMED está desatualizado. Então ela precisa atualizar o fator lá, e a partir do momento que ela atualiza o fator, ela precisa gerar uma nova base e arrumar. E a mesma coisa ela tem que ajustar também para os medicamentos que vai para a área de livre comércio Zona Franca de Manaus, que lá dá erro também. Se ela ajustar, aí começa a bater. E se eu fizer errado aqui, ó, que é o método antigo, aí bate com essa média. Mas esse aqui, aí eu estaria fazendo errado. Eu estaria seguindo um outro fator antigo e não um fator novo que ela publicou aqui, ó, na própria resolução dela. Então, quando a gente segue essa resolução, né, que é o que ela publicou, a gente vai entender que seguindo a resolução não vai bater. Então, basicamente, o que é a nossa publicação aqui? Basicamente, a nossa publicação é que a CEMED, né, ela revise isso, publique de novo para parar de gerar confusão. E se você quiser entender melhor a sintaxe aí, pode falar com o nosso time comercial, que a gente está sempre aí para ajudar vocês aí. E muito obrigado por estar com a gente junto aí nesses assuntos tributários, de reforma tributária e tudo mais, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo com muito mais conteúdo para você. Tchau, tchau.